Rodrigo Mussi, do BBB desse ano, sofreu um acidente grave, um traumatismo crânioencefálico, uma pancada na cabeça e foi submetido a uma neurocirurgia. E me perguntaram, né, o que é traumatismo crânioencefálico, isso é muito grave, isso não é, como é que funciona isso? Esse é o motivo do vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês sobre traumatismo crânioencefálico e as hemorragias que podem acontecer dentro do seu cérebro quando acontece uma pancada muito forte. Vamos lá? Bem-vindos ao canal, sou o Dr. Saulo Nader, médico neurologista. Não conhece a gente? Tá na hora de seguir, curte o vídeo para chegar em mais gente. Vamos lá. Então, gente, ó, tem um modelinho aqui de uma cabeça, vamos tentar entender. Parece que o Rodrigo Mussi, ele tava ali no banco de trás de um aplicativo, né, de um Uber, provavelmente, alguma coisa assim. Diz o motorista do aplicativo que parece que ele deu uma cochilada, sofreram um acidente na marginal e ele bateu a cabeça nesse acidente. Então, a gente tem uma pancada grande na cabeça e aí isso pode levar a lesões lá dentro no cérebro. Às vezes a pessoa tem uma pancada, não acontece absolutamente lá dentro do cérebro, o osso, né, a proteção toda dá conta de proteger o cérebro legal. Às vezes dá ruim, às vezes eu tenho uma pancada que vai sangrar lá dentro ou acontecer alguma outra lesão, que aí sim pode colocar a vida da pessoa em risco. Vamos falar ali dos sangramentos, né, que podem acontecer lá no cérebro, então para vocês entenderem, né, ó. Tenta enxergar aqui junto comigo. Eu tenho aqui uma cabeça, fatiei ela no meio para mostrar para vocês. Então eu tenho o couro cabeludo, perfeito? Tá aqui o couro cabeludo, embaixo do couro cabeludo, né? Eu tenho a gordurinha do couro cabeludo. Aí eu tenho a calota óssea, tá aqui o meu osso em branco. Depois eu tenho uma pelinha que tá revestindo ali o osso por dentro, que é a dura mater, não precisa nem saber muito esses nomes. Tem um espaçozinho, uma outra pelinha e depois tem o cérebro. Pois bem, quando eu bato a cabeça e sangra, eu tenho algumas possibilidades. Ou sangra dentro do próprio cérebro, que é a hemorragia intraparenquimatosa, ou sangra, né, embaixo da pelinha que tem aqui, né, mais embaixo aqui na calota craniana, sangra entre o cérebro e essa pelinha, que aí eu tenho, né, hemorragia subaracnoide ou a subdural, né, são duas hemorragias que acontecem mais próximo do cérebro, ou eu tenho a hemorragia extradural, que é em cima dessa pelinha mais alta e o osso, entre o osso e essa pelinha mais alta. Então, ou sangra lá dentro, ou sangra, né, logo acima do cérebro, ou sangra entre a pelinha maior, lá a proteção maior e o osso, né? Imagina que essa dura mater, né, é uma casca que reveste o cérebro. Então, às vezes sangra entre o osso e essa casca, entre essa casca e o cérebro, às vezes já próximo banhando o cérebro ou às vezes dentro do cérebro. O relato, né, é que colocaram um catéter, então você fura aqui o osso, enfia um canudo que suca, que é um catéter, um canudo que suga, e sugaram sangue ali para ajudar na recuperação do cérebro dele. Então fica a impressão, mas não temos certeza, que provavelmente o sangramento ele deve ter sido, né, entre essa capa e o osso ou entre a capa e o cérebro. Problema de sangramento ali é que, pensa comigo, né, não sangrou dentro do cérebro, legal, mas começou a ter um sangue aqui entre o osso e o cérebro. Esse sangramento ele vai crescendo, ele começa a empurrar, ele começa a esmagar o cérebro, e aí o cérebro entra em sofrimento. Então o sangue vai crescendo, vai empurrando o cérebro vai ficando esmagado e isso põe a vida da pessoa muito em risco, que aí o cérebro começa a inchar, o cérebro começa a lesionar, morrer partes do cérebro, e aí o que você faz? Você vai lá imediatamente com um catéter, né, um canudo, e suga esse excesso de líquido que está crescendo para ficar sem sangue e aí não deixar o cérebro esmagado. Então, né, basicamente é isso que a gente faz nessa situação. Quem faz isso são os neurocirurgiões, médicos, né, especializados em cirurgia neurológica. Perfeito? Muito bem. Mas também, né, com essas pancadas graves, às vezes dá aquela chacoalhada no cérebro, a gente tem outro negócio super chato, super grave, chamado lesão axonal difusa. Basicamente ali na pancada, dá uma balançada grande no cérebro, ele se machuca inteiro, são várias microlesões por todo o tecido cerebral, que é algo que a gente só consegue ver com uma ressonância magnética e também é super, super grave. Então, gente, não sabemos exatamente o que aconteceu, tudo isso aqui são conjecturas, né, lucubrações.
Fato que foi um traumatismo crânioencefálico, fato que foi grave, aparentemente teve um sangramento, aparentemente foi usado aí essa estratégia de drenagem, né, da hemorragia para ajudar ele na recuperação. E aí, doutor, tem um remédio para parar de sangrar, alguma outra coisa que tem que fazer? Não, tempo, né? Esperar o cérebro dele reagir, se tira o excesso de sangue que está comprimindo, que está pondo o cérebro em risco, e agora observa, né? Deixa o cérebro sedado para o cérebro descansar neurologicamente, então deixa a pessoa anestesiada, né? Em coma induzido, e espera-se tempo para ver como o tecido cerebral vai reagir, se o sangue vai parar de se acumular. Se o sangue acumular de novo, abre de novo, drena de novo. Então agora é tempo, não existe um remédio que vai fazer o sangue parar de acontecer. Na verdade, o estrago já foi feito ali, né? O vaso já foi lesado, a hemorragia já foi feita quando sofreu o acidente. Agora é torcer para o cérebro com o tempo se recuperar bem. O que dava para fazer é isso, né? Tirar aquele excesso que punha a vida dele em risco para ver como o cérebro reage. Alguns cérebros passam legal por isso e ficam bem, recuperação ótima, às vezes nem sequela fica. Alguns cérebros vão ter uma recuperação mais ou menos, né? Não morre, mas fica com algumas sequelas, algumas dificuldades. Infelizmente, alguns cérebros não resistem, né? E mesmo tendo drenado em tempo hábil, mesmo, né, ele tendo ido rapidamente para um hospital de grande porte, de ótima estrutura, que é o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, né? No qual fiquei uma gigante temporada lá, em parte de aprendizado e ensinando residentes. Às vezes o cérebro, infelizmente, não aguenta, tá? E aí realmente é algo que sai da alçada da medicina. Se tivesse acontecido dentro do corredor do Hospital das Clínicas ou dentro do Einstein, né, a evolução seria a mesma. O que era mais importante é ele ter assistência médica rápida que ele teve, ter acesso à neurocirurgia rápida e de qualidade que ele teve lá na USP. Então, o melhor, né, do ponto de vista técnico-científico foi feito por ele. Agora é a torcida, né? Tomara que o cérebro dele resista, tomara que ele saia dessa em breve saberemos. E muita torcida, muita energia positiva aí para ele e para toda a família. Espero, né, que o desfecho seja positivo, que tudo fique bem. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.